Bom dia a todos, agradeço a presença de vocês aqui no nosso seminário do LES, hoje, cujo tema é Trajetória Docente na Educação Superior, Universidades Públicas e Privadas. Esse tema será apresentado pela Lara Sanches e o que ela vai apresentar dos dados são resultado da pesquisa de mestrado que ela realizou na Faculdade de Educação sob a orientação do professor Salvador Sandoval. Tá? Hoje a Lara me orientando no doutorado e ela também continua um pouco com esse tema, né? Mas ao contrário, ela na verdade agora está estudando o percurso dos egressos dos programas de educação da Unicamp e da USP. Tá? Então, Lara, bem-vinda e boa sorte aí na sua apresentação. Obrigada. Tá bom? Bom dia a todos. Hoje eu acho que vai ser mais um bate-papo, né? Pela quantidade de pessoas, eu acho que vocês podem, eu até gostaria que vocês interferissem a hora que desejassem, porque, na verdade, o que eu vou apresentar são os dados, né, do resultado da pesquisa. E são muitos gráficos. E aí esses gráficos, eles falam, a gente pode debater sobre eles, e então eles falam, a maioria fala por si só, né? Uma breve apresentação sobre a minha trajetória formativa, né? Eu sou, como a Helena falou, sou doutoranda da Faculdade de Educação, ingressei em 2015, eu fiz o mestrado na Faculdade de Educação da Unicamp também, finalizei em 2013, eu fiz MBA em Marketing na Getúlio Vargas em 2000 e sou formada em Comunicação Social pela PUC em 1996, eu estou acostumada a falar isso. Hoje eu sou professora na FAM, na Faculdade de Americana, desde 2010, no curso de Comunicação Social e Marketing. Então, o objetivo principal dessa pesquisa foi analisar a relação entre o ensino superior público e privado paulista, da perspectiva das migrações dos docentes atuantes na Faculdade de Educação da USP e da Unicamp. A escolha dessas universidades se deu inicialmente por ser consideradas as faculdades mais tradicionais e referências no Brasil, né? E posteriormente a USP e a Unicamp elas têm uma semelhança estrutural nos cursos, né? Tanto linhas de pesquisa como áreas de concentração. Então, pela semelhança dos dois cursos, foram excluídas as outras universidades, como a Unesp, por exemplo, que tem campos separados. Então, como as duas têm essas semelhanças, eu escolhi trabalhar com as duas. Então, a apresentação da pesquisa em si, eu não vou entrar nessa parte, porque eu acho que mais interessante são os dados, né? A apresentação da pesquisa está dividida em 4 capítulos. O primeiro, eu faço uma contextualização histórica do ensino superior brasileiro, apresento um resgate epistemológico da docência e que fundamenta a compreensão do papel do professor no ensino superior. Esse é o primeiro capítulo. No segundo capítulo, descritos os procedimentos metodológicos utilizados. O terceiro capítulo aborda o papel do professor, segundo a LDB, buscando as contribuições teóricas para a contribuição da profissão, e o cenário do ensino superior universitário, destacando alguns elementos que diferenciam a profissão do ensino superior privado para o público. Uma delas é a forma de trabalho, né, que acho que é a maior diferenciação, que em total, né, é que eles nas instituições privadas são humoristas e nas instituições públicas são tempo parcial e tempo
full time, né? No capítulo 4 constam as análises, os levantamentos de dados, onde os quadros de síntese dos dados foram elaborados por mim mesmo. Os números eram avulsos, espalhados pelos currículos Lattes, e de um trabalho muito minucioso e muitas vezes exaustivo, surgiram os quadros comparativos, os gráficos, as análises que podem servir para futuros pesquisadores. Exaustivo eu digo porque procurar no currículo Lattes, vou dar agora como foi a metodologia, né? Foram analisados os currículos Lattes na plataforma Lattes, né? No segundo semestre de 2011, algumas atualizações foram feitas no primeiro semestre de 2013, como publicações realizadas e a eliminação de alguns docentes que já tinham se aposentado na época. Então foram analisados 83 docentes da Faculdade de Educação da Unicamp, que representam 100%, e 107 da Faculdade de Educação da USP, que também representam 100% na época, né? A apresentação da análise foi dividida em duas partes. A principal aborda a formação acadêmica dos docentes e a segunda parte, as instituições onde eles trabalharam, quanto tempo depois de formados entraram nas universidades onde trabalham hoje. Alguma dúvida, algum questionamento antes de eu entrar nos dados? Não? Então vou sentar porque é gráfico pra caramba. Então, dos docentes formados em universidades públicas, 1% fez graduação em universidade. Docentes formados em universidades públicas pela Unicamp. 1% fez graduação, 2% mestrado e 4% doutorado. Como? Tá estranho, né? Tá muito estranho. Será que eu fiz na hora de separar, eu separei errado? Separou errado. Aí deve ser privado. Ou ele... Não. Tá certo, docentes formados em universidades privadas. 1% do total de docentes, ou seja, de 83, cerca de 8 docentes fizeram graduação em universidade. É porque é assim que... Não, é porque eu tinha feito um gráfico, dentro de um mesmo gráfico, eu tinha feito o que está aqui, eu tinha colocado a USP e a Unicamp, aí eu achei que estava difícil de entender. Esses são professores da Unicamp. Professores da Faculdade de Educação da Unicamp. Que tiveram formação em instituições privadas. Isso. 1% fez graduação em instituição privada. Isso. 2% fez mestrado. 4% fez doutorado em universidade privada. Privada. Então, acho que o anterior estava errado. Pode ser público ou complementar. Eu acho que... De novo, o mesmo número? Não, esquece. Aquele, do meio. É esse, entendeu? Pega o teu tese e vê o número certo. Não, o número está certo. É que eu, na hora de separar, está errado. Repetindo, ela repetiu na tabela. Deve ser complementar. O público é complementar desse. Os números são os mesmos para você, Doutorado em universidade pública, 86%, 83% na... Olha, aqui já vão os gráficos. No exterior. Pois é, mas está o mesmo... Está emitindo o mesmo valor. Então eu vou falar por aqui, tá? Você não tem aquele outro que seria... Tem um gráfico mais geral, Nunca tem gráfico geral. Não, então põe aquele que está no geral, que tem uns números. Não, é que assim, esse que é o mais eu vou dar uma leitura daqui, tá? Da Unicamp, graduados, a formação dos docentes da Unicamp e da USP, a formação total deles. 57% da Unicamp fez graduação
em universidade pública. 83% fez mestrado em universidade pública e 95% fez doutorado em universidade pública, dos docentes. Da USP, 75% graduação na pública, 81% mestrado na pública e 92% doutorado na pública. Depois você vai mostrar onde que eles fizeram, em quais universidades? Porque deve ter um ranking muito maior lá na USP que na Unicamp. Então os dados são assim, na universidade privada, da Unicamp, que essa é a formação completa, graduação, mestrado, doutorado da Unicamp. 38% fez graduação, agora só fez a graduação em universidade privada. 7% mestrado em universidade, você vai ver da USP. 7% mestrado em universidade privada e 2% doutorado. Da USP, 24% doutorado, graduação em privada, universidade privada, 17% mestrado e 5% doutorado. No exterior, 5% dos docentes da Unicamp formados no exterior, quer dizer que vieram, né, com formação já do exterior. 5% graduação, 10% mestrado e 2% doutorado. E da USP, 1% do exterior, graduação, 2% mestrado e 4% doutorado. Baixíssimo. Bom, agora aqui está a grande maioria dos nossos docentes da Unicamp aqui, eles fizeram no exterior porque eles são estrangeiros. Porque eles são estrangeiros. Não é que eles foram. Não é que eles foram para lá, eles chegam formados, muitos exilados. Foi o pessoal da Argentina. Exatamente. De qual país? Exilado. Argentina. Geral, Argentina, Chile, Argentina, América Latina. Da América Latina. Exilado não. Esses aqui eu não mexi. Fugindo da ditadura. Esses são os que eu tirei daqui e fui para lá, não quis mexer antes. De algum modo, Então, esse aí é a formação dos professores da Unicamp. Isso. Então, Quando você estudar na própria Unicamp. Então, da graduação feita na própria Unicamp. Formação da graduação, 25% é graduado na Unicamp, 74% em outros. Então, a graduação, né? Mas será que é porque o curso de educação é mais recente? Não. Todos primeiros. Não, é porque eu tenho uma hipótese, aí depois a gente conversa. Tá bom. Vamos lá. O mestrado, já 63% dos professores fizeram mestrado na Unicamp mesmo. 37% fizeram em outras. Aqui outras eu não quis dar muita ênfase, porque o interessante é saber quem é formado na Unicamp, dos professores, a quantidade mesmo, então dei ênfase para a formação. E do doutorado, 77% dos professores fizeram doutorado aqui na Unicamp mesmo. Estão dentro do Unicamp, então tem um percurso aí feito dentro da própria universidade, né, que caracteriza a endogenia. Da USP. Da USP já começa lá na graduação, né? Começa lá na graduação já. 55% da graduação, 57% do mestrado e 77% do doutorado foram feitos dentro da própria USP. Formação dos docentes da Unicamp com mestrado realizado na USP. Aí essa troca, os que realizaram da Unicamp dá na média, né? Dá, é quase eles igual, fizeram, gente, né? Então troca. Então, Né?
15% fizeram, ficou mais ou menos 15,5%, 16%, trocaram, né? Fizeram mestrado na Unicamp e depois foram para a USP. Alguma dúvida aqui? Não. Docentes da USP com doutorado realizado na Unicamp, né? É a mesma coisa. É o troca de novo, que deu 14%. Instituições privadas cursadas. Então, assim, onde eles cursaram, é aquilo que você perguntou, né? Onde foi feita? Dos que se formaram em universidades privadas, a maioria são as que apareceram com bastante frequência, foi a PUC Campinas, a PUC São Paulo e a GV, nos professores da Unicamp. Então, aí, na graduação, 45% foi na PUC Campinas, 17% na PUC São Paulo, 60% dos mestrados Aí a gente tem uma questão do mestrado também ter sido, do mestrado da PUC, das outras universidades não terem mestrado, né? As PUCs que mestrado em educação, por exemplo, da PUC é o mais antigo, depois da Unicamp e da USP, né? E doutorado, PUC São Paulo e PUC Campinas ficaram. A GV não aparece aí. Agora, vamos lá. Esse aqui é só do que veio das privadas. Que é 7%. Quer dizer, se pega, por exemplo, o caso da Unicamp, que 77% fez doutorado na própria Unicamp, não é isso? Então já sobra só 13% para outras coisas. Depois, tinha um grupo que fez na USP, que era 15%. 15,5%. Deixa eu ver uma É 13, era 13. Na verdade, Aí deve ser duas pessoas só. Volta para trás. É que eu acho que... Não, mas aí deve ter sido duas pessoas. duas pessoas. Não, eu sei o que ele está querendo dizer. Ele está querendo saber de quantos sobram para dar essa porcentagem, não é isso? Foi um curso de doutorado. Não, aquele... Não, está certo. Isso é 22% fizeram em outras. Aí... Você está querendo dizer quanto 15% sobra? Foi na USP, aí sobra 7%. 7% é que distribui provavelmente naquelas áreas. Talvez tenha alguma. 7%, gente. É menos do que uma. Mas a federal. Eu vou aparecer daqui. 2 ou 3%. Então daí tem que usar número absoluto. Aí não dá. Ou fazer um gráfico. Mas vamos lá, a gente está entendendo. Provavelmente é 3 em um, 3 em outro. Esse 50% aí é 2 de cada um. 2 de cada um, é isso. Um ou dois de cada um. Mas aí a gente... Instituições privadas forçadas pelos docentes da USP. Então, aí tem a mesma situação das PUCs que aparecem. Os únicos privados ali na USP são do doutorando da PUC. E 100%, certo? 100% é da PUC São Paulo. Privado, instituição privada em São Paulo, deve ter a PUC de São Paulo, a PUC de Campinas e... Uninove. Tem doutorado? Mas são recentes. São recentes. Se a gente pegar esses... São posteriores a... Se a gente pegar o estudo os docentes, tem docente que eu peguei o currículo e está na USP desde 73. A Unesp tem doutorado de educação? A Unesp tem Marília. Mas ele educação, psicologia e Marília. Bauru então é bem espalhado. Então, eu peguei currículo de docentes no Lattes, da USP principalmente, que estão na faculdade desde 73. Agora, então não tinha realmente. E tem uma questão importante que a gente precisa incluir aí,
que nem todos os docentes da Faculdade de Educação da USP ou da Unicamp fizeram mestrado e doutorado em educação. Né? Você tem psicologia, então aí não está distribuído nas grandes áreas. E nem a graduação, tem graduação em várias... Exatamente, a graduação também. O meu departamento inteiro, por exemplo, tem das ciências sociais, o departamento de psicologia, o departamento das ciências, né? Tem física, quer dizer... E todos fizeram doutorado? Somente todos. É porque tem exigência, né? Porque quando eles entraram, não tinha exigência, mas a maioria, é isso que a gente estava conversando aqui, que não, a maioria, por exemplo, que está formado em 73, né? 40 anos, provavelmente ele ingressou e fez o mestrado e o doutorado dentro da universidade, então caracteriza toda a trajetória dentro da própria universidade, né? Formação completa, graduação, mestrado, doutorado dos docentes aí, aqui é aquilo que eu estava acabando de dizer, que tem a universidade, que são os puros sangue, né, Helena? A gente está chamando isso, né? Que mestrado, doutorado, graduação, mestrado, doutorado na própria universidade. Não. Isso é outra coisa. Não, por categorias de iniciativa pública e privada. A Unicamp, apenas em universidade privada, teve toda a sua trajetória na universidade privada, 2,41%. Da Unicamp, de 1,1%. São dois. Apenas em universidade pública, 48%, 53% da USP. E que tiveram essa mista, né, formação mista, 50%, 40% da USP. O que é significativo, gente, esse misto chegar em torno de... Mas eu acho que é porque a mista deve estar da graduação. A graduação é que ajuda a subir esse percentual. Mas aqui não está o pessoal do exterior. Não, tá sim. Ambas é porque deve ter um do exterior também. Tá sim. No exterior é de 3 4. Também dá para contar nos livros. Posso passar? Agora vai para as universidades trabalhadas anteriormente, agora é o processo não mais formativo, mas onde eles trabalharam antes de estar antes de ingressar na Unicamp, né? Então, por categoria administrativa, os professores da Unicamp são os azulzinhos, 29% trabalhou em universidade pública, 34% em universidade privada, 46% em universidade privada, 25% não se aplica porque aqueles que tiveram sua trajetória inteira dentro da universidade. Aqueles 2 grupos primeiros é quem mudou de instituição. O veio público ou veio privado. Isso, agora aqui é onde eles trabalharam. Né? Agora a gente... É o percurso profissional. Não é muito diferente, né? É o oposto, não é? Em torno de 30% vem de pública. Não, mas em torno de 50% de privada. E tem um grupo aí de 20 e 25% que não atuou profissionalmente. Que só trabalhou que não pode sair. O que é interessante, quando tem migração, é uma migração maior do sistema privado para o sistema público. Que é o que você espera. Depois você vai para o público, você não sabe mais. Aliás, não tem, mas o que tem interessante... Mas tem da Unesp vindo para cá. Da Unesp, sim. Depois você entra na pública, você sai da pública para ir para a privada. Não. Mas acontece da privada para a pública e número significativo. Quer dizer, a maior parte do pessoal que migrou, isso mostra o seguinte, que uma vez que você entra numa instituição pública, em geral
geral, a tendência é você não sair mais da Constituição no Brasil. Eu acho que isso não. Só quando você aposenta, você vai fazer outra coisa. Se você está no sistema privado, você tem você gostaria, muita gente que quer sair. E o interessante é que mesmo a até migração de pública para pública denota, mostra a existência de um quadro mental, isso que a gente chama, e é de hierarquia, de estratificação do sistema de ensino superior. No interior do setor público, porque a gente tem uma migração grande da Unesp, tanto para a Unicamp como para a USP. A pessoa começa na Unesp. Não é bem isso. De federais para as ruas paulistas. Então, na verdade, tem um mapa mental aí hierárquico que está orientando essas migrações, como você chama. Agora, tem uma coisa mas tem uma coisa interessante que é o seguinte, ó. É um cruzamento. Aquele número de 77% que vocês fizeram doutorado na própria instituição, o que está acontecendo? Desses 77, só um grupo pequeno entra direto na própria instituição. Os outros passam ou por uma instituição pública ou por uma instituição privada. Sim. Porque mesmo que todos esses aqui fizeram toda a carreira, vamos supor que nenhum desses veio de instituição privada. Mas eu acho da própria instituição. Mas eu acho que aqui tem uma heterogeneidade muito grande, porque como você pegou todos os professores, você pegou gente dos anos 70, pegou gente dos anos 80. Aí se você fizesse. É que eu peguei de 2011, né? O pessoal que se formou em. Sim, tem mais circulação. Eu acho que por ela tem esses dados. Então, eu acho que é interessante. Porque é provável, talvez, assim, ter um dado geral, mas é que tem muita heterogeneidade dentro aí. Porque provavelmente esse pessoal não se aplica, eu não sei. Tem uma galera aqui que ela exigindo doutorado para entrar, o que é diferente de quem entrou no começo, que podia entrar com graduação. Depois mais concurso, mais possibilidade. Tinha menos alternativa. Então o pessoal se formava e já ficava por ali. Desde o mestrado, já virava professor, tá? Meu caso. Atualmente é o contrário. A pessoa termina um doutorado, tem que primeiro começar a trabalhar em outro lugar para então, ele tem um tempo. Oferta de normalmente são 5 anos. Eu fiz essa modalidade, são 5 anos de formados de doutorado para ingressar numa. Essa é a média. A média de 5 anos. Tanto da USP também. Essa média deve mudar, talvez, ao longo do tempo. Assim. Com certeza. Depende da maturidade da instituição. A Unicamp, num período, as unidades estavam crescendo. A USP, todo mundo que está aí já pegou a USP madura, que é um certo tamanho. A USP tem 5 mil professores desde que eu mudei a minha vida. A Unicamp já oscilou. A gente precisa ver nessas cores que você falou qual é o mais antigo. Né? A gente divide. Então, mas aí você tem que ver como é que você marca a cor, se é a idade da pessoa, se é a idade delas quando elas se formou. De ingresso. De ingresso na universidade. De titulação de doutorado e de ingresso na Unicamp. Acho que são essas duas. Isso. É que a titulação vai variar, né? Porque o pessoal entra com graduação. Uma coisa que. E para você, mas eu acho que já não tem mais. Não. Na ativa já não tem mais. De 2013 fiz uma atualização porque vários aposentaram nessa época. Essa característica. Essa fez José Maria, é esse caso mesmo, que fez doutorado depois. Essa característica da educação, será que, por exemplo, eu não quero comparar, não vale a pena comparar com matemática, com física, com outras tradições. Mas, por exemplo, nas outras áreas de ciências humanas, ciências sociais, história, geografia. Será que é parecido, quer dizer, o fato das pessoas se formarem na área e ficarem? Mas tem que tomar um cuidado também. A gente faz essa crítica da endogenia, mas tem que tomar cuidado que eu acho que a crítica do negócio da falta de gente ir para o exterior fazer o doutorado e voltar é importante, é uma característica da área, talvez. Agora, o fato que a gente tenha essa pequeno doutorado no Brasil é uma coisa recente. Lembro daquele artigo da Beth que diz que em 1966 ou 65, quando a CAPES fez a primeira
o Conselho Nacional estabeleceu e conheceu os primeiros cursos de pós-graduação no Brasil. Tinha 8 cursos de doutorado no Brasil inteiro de todas as áreas. Então, uma coisa assim que cresceu muito, mas durante muito tempo tinha poucas instituições. E por área e tal. E aí, você não tem realmente um mercado tanto para ser professor como para formar. Então, é razoável que a pessoa que estudou no Brasil tenha estudado em poucos lugares. Porque agora, vamos dizer, a próxima geração, você já tem muito programa de doutorado. Tem as duas coisas. Começa a mudar isso. O mercado é maior, o mercado privado está crescendo, todas as pessoas envolvidas estão crescendo, para doutores, então você vai mudar um pouco isso. Daqui a uns anos, né? Eu acho que até uma galera nova que entrou agora na faculdade de educação, muitos novos, né? Então, a Unicamp é o caso assim, a primeira geração do professor da Unicamp está sumindo. Então, essa primeira não se aplica aqui, é a primeira que é o que... Já sou o caso assim, já que o próximo vai sumir da Unicamp. Sou professor desde 80. Eu não afirmaria tanto, eu acho que a tendência de não se aplica ainda continua. Eu acho também. Nós temos, nós temos os últimos concursos da FE Unicamp. Ainda contrato o cara receber. O cara que há 2 anos frequentava, era do representante dos pós-graduandos, o Lalo, né? E hoje é professor. Acabou de ser contratado. E passou por Marília antes, o Nesp. O Lalo? Ele está na Câmara? Não, mas eu conheço o Lalo. Mas ele foi professor no tempo da Unesp. Ele já passava também. Talvez até na época que ele era mestre. Não, já foi. Ele ficou pouquíssimo. Ele explica aquele caso da migração da universidade pública para eu vou passar para vocês. Vamos à frente. Das principais universidades trabalhadas pelos docentes. Então, daqueles que trabalharam em universidades privadas, 15% trabalhou na USP. Não. Fica esquisito universidades trabalhadas. Onde eles trabalharam. Trabalharam anteriormente. Onde trabalharam 15% na PUC Campinas, esses são da Unicamp, né? Da Unimep, são os profissionais, lá de novo aparecendo. Agora, esses 60% são faixinhas, né? É um ou outro que... Mas, para 4% é o que sumiu? Sumiu da legenda. Mas, Lara, do ponto de vista estatístico, esses 60% que são as faixinhas não são importantes. Se você pensar em termos de configuração do ensino superior no estado de São Paulo, é super importante, porque a gente está mostrando uma nucleação aí do ensino superior em torno, de algum modo, da Unicamp. Volta ali, qual que é a porcentagem da Unicamp? Volta para trás na frente. Qual? Esse? O que entrou direto. É metade. Quase metade dos professores, 40 mais ou menos, os professores da Unicamp passaram por. Então, não é significativo, não é? Não é um cara que vira 60%. Não, é 60% e 46%. Então sei lá, 27%. São 20 e poucos professores. São 20 e poucos professores. Cada um foi numa instituição. Os 4%, na Universidade de São Marcos. São Marcos. É interessante aparecer essa Universidade de São Francisco. Essa universidade é uma universidade privada que tem doutores, tem pesquisa. São as três, eu já não conheço. Gente, 4 todas são confessionais sem fins lucrativos. As 4. São Marcos também, acho. Não, a São Marcos é privada. É privada. É de familiar, mas Ela faliu. Faliu. Essa que faliu eu fui, gente, da banca de a Beth, só um parênteses.
orientou a dona da São Marcos e me convidou para a banca de doutorado da menina, Luciana. Ela aqui em Paulínia tinha uma. Ainda tem enorme, mas família não tem mais nada, mas foi assim, era complicadíssimo. É mais São Francisco da USP, né? Houve a USP. Então, 70%, olha gente, dá. É mais pagado. 70% de 48%, faz as contas, é melhor. 34 pessoas, mais ou menos. 9% e pouco, 9% na PUC, Mackenzie, Unibank, que representou bastante aqui. São Francisco, com 5%, e a PUC de Campinas. Apareceu alguém também. E os outros aí são aquela situação de cada um. 30 e tantas pessoas, cada um. Olha que legal. Isso eu acho legal. Onde é que vem? Olha a nossa hierarquia, estratificação. As universidades trabalhadas, agora estou com. Gente que vem da USP. Da Unesp, da Mas pode ter vindo de outros lugares, pode ter vindo de outro. Tem a educação em outro campus, além do. Não, mas a pessoa pode ser, por exemplo, da USP Leste, na área de Ciências Sociais e Empresariais. Sim. Pode ser outra área. Não necessariamente. Não é só da educação. Uberlândia? É Uberlândia que está lá no futuro? É Uberlândia, né? O UEL eu esperaria aqui. Porque a UEL ela absorve nosso aluno. Agora, mas o pessoal quer voltar. De novo, Lara. Todo mundo quer voltar, né? Tem gente que não quer voltar, porque a vida lá é uma barata. Agora, esse USP aí precisa ver também em que condição que foi, né? Porque às vezes dava aula como pai. Tá? Eu estou achando esses 16% que vem da USP, eu acho que eles não eram, eu precisava ver no currículo, entrar de novo no passado. Eu acho que eles eram na USP na condição, talvez, de emergencial ou de pai, né? Ou na USP chama pai o programa. Eles são docentes. Eles são docentes. Pode ser que sejam visitantes, colaboradores. Emergenciais. Porque, assim, o que acontece no Lattes é que o cara coloca aquilo que ele quer. Entendeu? Bom, então, assim, muitas vezes. Não sabe exatamente. E aí ele põe colaborador, porque assim, o Lattes dá professor colaborador, professor visitante. Você não sabe que condição que é essa de colaborador visitante. Colaborador sempre tem pós-doutorado, tem. E sempre pós-doutorado, você não viu antes. Tá. Só depois do doutorado que você passou a analisar a situação. Isso é legal, isso é que começou a dar aula. Isso as públicas, né, da USP. De novo, esses outros da USP a gente precisa. Então, mas são várias. Não importa, mas daí não é estatisticamente. Daí a gente está querendo fazer uma análise qualitativa de qual a pirâmide do sistema. Entendi. Né? Qual é porque é um ranking quase. Aí parecer. O que eu acho, não, mas é que tem um ranking, mas tem uma geografia familiar. Quer dizer, a pessoa nasceu em São Paulo, fez doutorado na USP, que era no 77%. Daí prestou federal no Maranhão lá. Aí ele só conseguiu emprego lá em Alfenas. Aí ele passa no tempo de Alfenas ou vai para o interior do Paraná. Deve ter um da UEL, um da UEM, um da Federal do Paraná, não sei o que. Mas tem um que do Maranhão. E tem docentes também. Apareceu o Maranhão. Né? Que hoje foi representativo, né? Foi 5%. Agora é verdade, por exemplo. O inverso não aconteceu. Não, acontece assim de a pessoa ser de lá, ser professor e acabar vindo para a USP, porque aí é hierarquia mesmo. Por exemplo, o Cláudio Sérgio. O Sérgio é professor da Federal da Bahia, titular, ele fez concurso na USP. Sim. Na USP. E queria vir para a USP.
Isso acontece. Quer dizer, o cara quer ser da sociologia da USP, que é melhor no Brasil. O cara se sai da sua universidade. Da zona de conforto dele. Para vir para a cara de excelência, né? Agora, eu acho que principalmente esses que é esse caso. O cara vem, o cara se vai para que tem que trabalhar, não tem vaga, depois ele fica tentando. O primeiro concurso que ele conseguir, ele conseguiu. Tem os casos de sair daqui para o Nordeste. Ele tentou, né? Não conseguiu. Não conseguiu? Ele ainda é professor titular, colega do Renato lá. Ele quer ir para a Bahia? Ele mora na Bahia, mas ele é professor titular. Ele queria ir para cá. Não, é só para opção de vida. Não existe. Mas ele já tinha tempo para se aposentar. Mas ele já devia estar no final da carreira. Não é comum. Outra coisa, que é do salário federal. Esse é o último gráfico. Então, acho que os dados são representativos. É lógico que para uma dissertação, né, de mestrado falta muita coisa, não tem tempo suficiente, inclusive, para fazer pesquisas qualitativas, sei lá, pegar o cara, dizer por quê. Eu acho que, deixa eu entender um pouquinho, esse aí não é o teu mestrado, esse já é o teu trabalho. Não, esse é o mestrado. O cuidado dela é que... Não, começou. Já começou. Já começou. No doutorado, eu vou pegar os egressos da Faculdade de Educação da USP da Unicamp para saber onde eles estão. E aí uma parte você já pensasse. Aí como não, eu estou em pequeno de pessoas. De quê? O quê? Não, de quê? Dos egressos? Dos egressos. Imenso. Egressos são 1.500 da Unicamp e 2.000 da... Vai ser por agora. Mas esse é egresso dele? Do doutorado. Mestrado e da pós, isso. O ingresso que eu entendi era professor que tinha migrado. Não, é ingresso. Não, é ingresso dos programas. Alumni. A gente está querendo fazer para onde estamos? Da educação. Mestrado. Que é loucura, né? Não, ao todo 3 mil currículos, egressos, né? Já tem os dados, a USP já passou todos os nomes, a Unicamp também. A gente já E que período a partir de 10 anos, de 2004 a 2014. E você sabe quantos são no total desde o começo do programa? Eles têm 15 anos. Eles têm, desde o começo? começo? Mas não deve ser muito mais que isso, porque... Não, porque o último falava da PGC 2004. Não, antes de 2004. Então, mas de quando que é o doutorado da Unicamp, da USP? É dos anos 70. Então, acho. Doutorado eu já não sei. Você sabe de quando que é o doutorado na educação? É dos anos 70. É antigo. Ele já foi quase junto com... Ele se instituiu junto com... Eu estava pensando se 3 mil pessoas são a partir de 2004, quantas pessoas são no total? Não são 6 mil pessoas, sabe? 3 mil de após mestrado e doutorado de 2004 para cá? Das duas. Então, mas não pode ser 6 mil no total, porque não formava tanta gente assim antes, né? Talvez eu acho que não é muito mais, eu acho que é muito mais. Eu acho que não. Mas tem número grande de 3 mil, né? Eu tenho certinho. O programa de... O programa Unicamp é o maior do Brasil. O programa da Unicamp tem de educação são quantos por ano? Agora que eu estou no processo seletivo, 980 inscritos. Não, mas para inscritos, eles entram em média. Mais. Isso é mestrado. 300 por ano? 300 por ano. É porque é por grupo. É por linha de pesquisa e por grupo. E cada professor, nós somos em média 100 professores, você abre de 3 vagas. Que coisa boa.
é enorme, gigantesco. Então, por isso que a Ilara, quer dizer, nós temos muito que estudar para mostrar a ineficácia da eficiência desse setor, né? Isso é mais aluno de pós-graduação do que a maioria dos cursos de forma de graduação. Pois é, eu fiquei pensando e por isso que a gente tem que perguntar para onde que essa gente está indo. Exatamente, se a formação está sendo adequada para onde eles estão indo, né? Porque o desafio de vocês é pegar gente que não está seguindo carreira acadêmica, né? Então, mas quem não está seguindo carreira acadêmica, a gente vai ter que colocar no lugar. Agora, com a lista, sorteamos a amostra. Foi super legal, né? De mestrado, você vai começar a usar Lattes. E ela vai começar a usar o Lattes. Vai aparecer quem tem alguma coisa acadêmica. Quem está. Mas é significativo. A ausência no Lattes já é significativa. Mas aí a sugestão é usar outras plataformas, né? Principalmente o LinkedIn. Para tentar achar. LinkedIn é uma boa? Acho para quem não está na academia é uma coisa importante. E mesmo para quem está na academia, eu lembro que o pessoal lá do DPCT precisava participar de um projeto internacional e eles falaram tem que ter currículo no LinkedIn. Verdade. Mesmo que se você estou falando o contrário, você pegar quem não está na academia. Né? Você do lado, você tem a biblioteca da FAPESP, que também tem os pesquisadores que já pediram o projeto da FAPESP. Então, é bom porque o da FAPESP qualifica, é um segundo nível. Se o cara estiver na FAPESP e Lattes e FAPESP, é um cara mais ativo, independentemente de onde ele esteja. Você vai perceber isso. Só para o número exato dos 10 anos. Mestrado 805, doutorado 733 aqui na Unicamp. Então 1500. 1538. Estava assustado com 300 por ano. 150. Ou seja, tem uma evasão enorme. É isso. Tem uma evasão enorme. Não, mas se ingressa 300 por ano. Mas tem evasão. É 300 total, sabe? Não, então. Não, estou falando do. Aí faz sentido. Não, porque se fosse 300 por ano, todos se formassem, ia ser. Não, mas 300 por ano, mestrado. Não, mas a